Olá, tudo bem? Meu nome é Rômulo Augusto, sou professor do Colégio Dromos e vou fazer aqui o revisaço para vocês do PAS 1. O pessoal aí que é meu aluno já me conhece, o pessoal que não é meu aluno não me conhece. Então eu vou aqui trabalhar as obras do PAS e alguns exercícios que já caíram no PAS, ok? Então vamos assim pensar primeiro. A gente tem duas obras importantes dentro do PAS 1. Uma delas é uma tragédia grega, né? E pelo nome, né, que você já ouve, tragédia, você vê que vai ser de lascar a coisa. Mas não importa, é uma tragédia grega. E o que tem na tragédia grega? Tem a mitologia. Mitologia. Então o Homero faz ali a Ilíada, a Odisseia, e isso constitui vamos dizer, a civilização grega e chega esse legado até os dias de hoje, né? Passando aí por diversos períodos históricos. E dentro dessa concepção de tragédia, o que se fazia era pegar uma mitologia, se escolhia uma mitologia da vez, do ano, e os tragediógrafos, que são aqueles que escrevem a tragédia, iam escrevê-las. Faziam uma trilogia em geral, 3 peças contando um mito só. O mito que a gente vai estudar é o que trata da Guerra de Troia, certo? E aí a gente tem aqui a peça que chama Ifigênia em Aulis. E o grande mote da Ifigênia em Aulis é o próprio sacrifício de Ifigênia. Então, num determinado momento, né, a Helena, né, vai, vamos dizer, trair o Menelau, né, trai o Menelau, e o Menelau puxa ali um acordo antigo que havia no casamento dele, que era o seguinte: o Agamenon já tinha casado com a irmã mais velha de Helena, que é a Clitemnestra. O Agamenon é o rei mais velho. E aí, no meio disso, depois que a filha mais velha casou, a mais nova teria o direito de casar. E era justamente a famosa Helena. E aí, o pessoal, né, os gregos, incluindo aí até o Aquiles, o próprio Menelau, os caras começam a brigar e a falar o seguinte: quem casar com Helena, eu vou tomar a Helena de você. Aí o outro, não, eu que vou tomar, não, a Helena vai me escolher. Pai, e no meio daquela briga, o pai da Helena fala: olha, é o seguinte, quem a Helena escolher, está escolhido. E se ela escolher um de vocês, todos os outros vão defender o casamento. Então, é a talaricagem, né? Não pode ser talarico. Então, o que acontece? Todos os que estão em volta ali, querendo casar com a Helena, né? Ela vai escolher um, e os outros vão ter que defender o casamento de Helena. Aí chega um determinado momento que Helena foge com o príncipe Paris de Troia. E tem toda uma história, né, que é bem complexa da própria mitologia de Troia. Então eu recomendo a vocês pegarem uma minissérie que tem no Netflix, eu acho, né, não quero fazer propaganda, mas enfim, chamado Troia, a queda de uma cidade, que aí conta a história detalhada, é maravilhoso essa minissérie. Mas como a gente está fazendo uma revisão, eu vou tentar correr com isso através aqui da resolução dos exercícios. Mas o principal mote é o seguinte: a deusa Ártemis, ela para os ventos e aí os gregos não conseguem avançar para o mar e chegar até Troia. Fica todo mundo parado. Aí vai o adivinho Calcas, o religioso, né, o cara que está ali do lado do rei, e diz o seguinte: a deusa, né, a tal da deusa Ártemis, quer a cabeça de Ifigênia, quer o sacrifício da filha do rei. E aí o rei Agamenon teria que matar a própria filha para que a guerra continuasse. Lembrando aí que está sempre ali, né, em volta dos gregos ou da tragédia grega, o poder e a superioridade dos deuses sobre os homens, ok? Aí, nesse meio tempo aí, né, ele inventa uma mentira, uma desculpa, fala o seguinte: mande chamar minha filha, que ela vai se casar com
Aquiles. Todas as menininhas queriam casar com Aquiles, né? Você queria casar com Aquiles, Aquiles, né? Tipo Brad Pitt, né? Aí, nisso daí, né, o Aquiles descobre que foi envolvido na mentira e, né, na conversa com a Clitemnestra, né, eles descobrem que a intenção do Agamemnon é matar a própria filha. E aí o Aquiles fala, não, ninguém vai matar Ifigênia, eu vou protegê-la. E aí ele não encontra apoio nos seus guerreiros, nos mirmidões, mas ele mesmo fala, eu vou bancar e ninguém vai matar Ifigênia. Só que aí, para surpresa de todos, Ifigênia, ela assume o papel de princesa e diz, olha, eu vou morrer pela Grécia. E aí tudo muda. E o detalhe é que ela, né, na hora de ser, vamos dizer, na hora do pai cortar o pescoço dela, né, ali no ritual, a deusa Artemis tira ela de cena e coloca uma corça grande, gigante. Uma corça é um veado fêmea, um viadinho campeiro, né? E aí ela é trocada, então ela nem morre, nem fica viva. E aí a coisa acaba um pouquinho melhor. Na mitologia, ela simplesmente é decepada pelo pai e a guerra começa. Mas na peça do Eurípides, há essa amenização aí da dor trágica. Alguns dizem que é porque o filho dele foi quem concluiu a história. E outros dizem que é uma tendência natural do Eurípides, né, salvar o herói como ele fez com Medeia. Mas aí é uma outra história que não cabe no nosso revisaço. Então vamos lá. Pronto, professor. Pais 1. Aí tem uma outra peça. Tem outra peça, que é do G7. Então a Companhia de Comédia G7 faz uma peça baseada numa história muito conhecida, que é o Fausto de Goethe. E que é algo literário, né? Alguém que faz um pacto com o diabo, né, com o adversário, para poder, em vida, ter uma vida rica, ter a mulher que ele quer, dinheiro e tudo mais. E aí, nisso, a alma dele está vendida para o diabo. E aí, nessa peça aí que a gente vai também analisar, né, ou dar uma passada aqui pelos exercícios, vocês vão ver que o G7 cria uma história ali com o ministro do Supremo Tribunal Federal, não me prendam, Gilmar Mendes. Fazem lá uma paródia dele, Gilmar mente de vez em quando, que teria feito um pacto com o diabo e que pede para, vamos dizer, para um advogado, que no início era advogado e vira advogada, para ela ir até o inferno, ao céu, e desfazer esse pacto que ele fez com o diabo. Então, para que ela fizesse isso, ela teria que morrer. Aí, o Gilmar mente de vez em quando, dá um veneninho para ela morre, vai até o céu, o inferno, e lá ela consegue desfazer o contrato. E aí, Jesus Cristo manda ela de volta e ela consegue salvar o Gilmar mente de vez em quando. É um outro nome, mas é mais ou menos isso. Então, vamos a isso. Pais 1, artes cênicas, né? Se você não leu as peças, não vai ler hoje, né? Mas vai lembrar. Então, eu vou aqui, ó. A advogada, assim, mande-a entrar, ministro. Aí vem a advogada. Excelência, afliges-me com vosso repetício abunde. Estava no aniversário de meu filho, saí às pressas, antes mesmo do parabéns, apenas porque foi um chamado urgente de vossa parte. Que sintomática adversidade abilolou vossa mente com uma preocupação fidedigna? Aí o ministro fala, obrigado pela consideração, doutora, pode tirar o chapeuzinho da festa, sente-se. Aí olha o nome que eles deram. Doutor Jeová Pereira Mente, de vez em quando, estou atormentada com a ausência semântica da significância de minha presença em vossa predilexia. O que se avulta no horizonte de vosso vislumbre, excelência? Grupo G7, a advogada que viu Deus, o diabo, e depois voltou para a terra. Aí, vamos aos itens. Considerando o fragmento e a peça,
da qual ela foi extraída, julgue os itens a seguir. Primeiro item. Nessa peça, o grupo G7 apresenta uma sátira sobre a forma como os profissionais da área jurídica se expressam, fazendo uso de termos desconhecidos por grande parte das pessoas. Está correto? Então, isso é uma das piadinhas, né? É essa fala que eles chamam aqui na peça de juridiquês, ok? Segundo item, olha aí, no trecho apresentado, a advogada deixou o aniversário de seu filho para atender ao chamado do ministro, o que pode ser interpretado como priorização da sua profissão em detrimento da sua vida pessoal. Pode, não tem nada de errado aqui, está correto, né? Mas é assim, né? Você tem uma história ali de que ela é uma mulher e ela, né, rapidamente sai da festa do filho e se entrega para esse trabalho. Mas ela não sabia que ia morrer, né? Talvez ela não teria se entregue tanto. 3. A peça em tela tem várias características semelhantes ao teatro grego. O teatro grego tinha comédia? Tinha. Então, por enquanto, não está muito errado, né? Porém, não apresenta a característica principal da antiga comédia grega, que é a forte crítica política, uma vez que nenhuma menção ou abordagem sobre esse assunto é feita na peça. Está errado, né? Então você vê que já faz ali uma piadinha, mesmo que não seja assim de uma crítica política aprofundada, mas está fazendo, né, uma piada ali com o ministro, com o status do ministro, né? E outros detalhes da peça que ficam claro, né, esse papel de um ministro, né, a sua ação no cotidiano, a riqueza do seu trabalho, etc. Então, o item é errado. E 4, o texto é construído de maneira a fazer o espectador comparar a história fictícia com a realidade brasileira. Também está correto, esse está correto, né? Porque você não pode dizer que isso aqui é errado, né? Porque é como se eles estivessem contando uma história e que essa história tem a ver um pouco com a realidade brasileira, né? Ou com o status do ministro, etc. Muito bem. Aí temos uma outra questão, essa é da mesma prova, só que agora em relação à tragédia Ifigênia em Aulis. Vamos a isso. A Ifigênia, após assumir o papel de mártire, de que ela vai morrer, que ela vai morrer para salvar a Grécia, ela fala isso para sua mãe Clitemnestra. Escuta agora, minha mãe, o pensamento que ora me ocorre ao refletir sobre estes fatos. Tomei neste momento a decisão final de me entregar à morte, mas o meu desejo é enfrentá-la gloriosa e nobremente, sem qualquer manifestação de covardia. Pondera então comigo, minha mãe querida, na fama que me há de trazer esta atitude. A Grécia inteira, nossa generosa pátria, dirige neste instante os olhos para mim. Dependem só de mim a viagem da frota e a extinção de Troia. E de mim depende eliminar de vez a possibilidade de os bárbaros eram como eram chamados todos os estrangeiros, todos aqueles que não eram gregos, eram bárbaros, tentarem novas agressões contra as mulheres gregas e futuros raptos em nossa terra amada. Depois de espiarem a vergonha de Helena, levada por Paris, o fruto de meu sacrifício será este. Propiciando uma vitória à nossa pátria, conquistarei para mim mesma eterna fama. E mais ainda, não é justo que me apegue demasiadamente à vida, minha mãe. Deste-me a luz um dia para toda a Grécia e não somente para ti. Então, esse aí é o papel dela, né, dentro da nobreza. Ela é uma princesa, então ela assume esse papel.
Vamos aos itens, como o PAS da universidade vai te perguntar. Julgue os itens. 1. Ifigênia opta por sacrificar a própria vida por sua pátria e, ao mesmo tempo, visa, com esse feito, conquistar fama eterna. Correto, não tem nada de errado aí. Esse termo fama é um pouco pejorativo, porque a gente vê muita gente que dá qualquer coisa por fama, né? Mas essa fama que se tem aí atualmente é uma fama que não se compara a essa questão de uma fama histórica, né? De algo que está na mitologia, que é idealizado, certo? A palavra é a mesma e está correto. 2. Assim como Ifigênia em Aulis, a peça, né? As demais tragédias clássicas gregas que chegaram à contemporaneidade tratam de temas complexos, problematizando questões morais, sim, éticas, sim, individuais e coletivas. Obviamente que isso está certo, a gente poderia problematizar, filosofar sobre o que é ética aqui nesse sentido, né? Porque a ética dos gregos, esse termo tem uma outra dimensão para os gregos que tem para nós, é diferente, né? Então, o estudo de filosofia, né, levaria a outras conclusões. Mas o fato é que tudo isso aqui tem na maioria das peças trágicas gregas, ou se dissermos aí, todas, né? Então está correto, tem nada de errado aí. 3. A identidade constrói-se na relação entre o eu e o outro. No texto de Eurípides, que é o autor da nossa tragédia, a identidade grega é forjada no contraste com os troianos. Exatamente. Então, está correto. Eles vão conversar num sentido de conflito. Então, toda peça de teatro, ela traz em si algo que é muito legal e que move a peça, que é o conflito. E o conflito é justamente com os troianos. E a partir desse conflito, você começa a perceber quem é o inimigo da Grécia, quem é Troia e quem é a própria Grécia. Aí, outra questão, só que agora da peça A Advogada que Viu Deus, o Diabo, e depois voltou para a Terra. Ui! Hora do almoço, o atendente, advogada. Por favor, dê entrada antes, por favor, é só um minutinho. Atendente, você está de brincadeira, é? 1 minuto é tudo que tempo... 1 minuto é todo o tempo de almoço que temos aqui no inferno. Aí, a atendente coloca um relógio na mesa e sai de cena. A princípio, os segundos se passam normalmente. De repente, começam a andar mais lentos, até quase pararem, dizendo: pode-se utilizar a estética de se ficar esperando e passar a ação para a plateia, ou a de dar blackouts, que seria apagar a luz e acender a luz, para indicar a passagem de tempo, que somente volta a andar quando a plateia já está exausta de esperar. Atendente 1. Ô inferno! Esse relógio quebrou de novo. Próximo, advogada. Sou eu. Estou aqui, esperando já faz mais de 1 minuto. Aí, acaba o trecho. Né? Esse trecho aí revela algumas coisas. Vamos à pergunta. Recursos teatrais permitem que o tempo dramático ou da ficção seja maior, igual ou menor que o tempo cênico. Então, isso está correto. O que acontece? Existe o tempo que eu estou contando. Então eu conto uma peça e essa peça conta a história de 1000 anos. Só que eu conto 1000 anos em 1 hora de peça. Então, como é que eu faço isso? Através dos recursos, da luz, da cenografia, do jeito que eles fazem aqui, apagando e acendendo a luz. Ok? Então está correto. 2. No teatro, os blackouts têm a função exclusiva de auxiliar na passagem do tempo da ficção.
Cara, quando você vê essas coisas aí, função exclusiva, unicamente, apenas, nada mais, desconfie. Esse item está errado porque blackout tem uma ampla utilização. O blackout é simplesmente apagar a luz do palco e ficar escuro. Fica escuro para a plateia e para os atores. Então pode trocar de cena, mudar de cenário, tem várias funções e não só apenas passagem do tempo. Então o item está errado. E agora, né, mais uma questão sobre aquela peça, A Comédia do G7. Então vamos lá. Ui, hora do almoço. Então, o que acontece? Você tem atendentes. A cena é mais ou menos isso. Tem um atendente, outro atendente, e eles vão criar uma cena de burocracia, né? Eu estou contando aqui, né, porque não tem todo o texto. De burocracia. Então, ela vai tentar um carimbo num documento, aí esse documento, para ter o carimbo, precisa da assinatura de outra pessoa, então ela vai indo de atendente a atendente. Só que isso no inferno. Aí está lá o atendente 1. Ui, hora do almoço. Aí ela, por favor, dê entrada antes, por favor, é só um minutinho. Ela está lá com os documentos. E o atendente fala, ó, você está de brincadeira, é? 1 minuto é todo o tempo de almoço que temos aqui no inferno. A atendente 1 coloca um relógio na mesa e sai de cena. A princípio, os segundos se passam normalmente. De repente, começam a andar mais lentos, até quase pararem. Pode-se utilizar a estética de se ficar esperando e passar a ação para a plateia, ou a de dar blackouts, que é apagar e acender a luz, para indicar a passagem do tempo, que somente volta a andar quando a plateia já está exausta de esperar. Então, isso aí é uma brincadeira, né, que eles fazem com a plateia, da passagem do tempo. E eles sugerem esta possibilidade de fazer a passagem do tempo apagando a luz, ok? Aí o atendente 1 acendeu a luz. Ô inferno! Esse relógio quebrou de novo. Próximo, advogada. Sou eu, estou aqui esperando, já faz mais de 1 minuto. Esse é o trecho que eles colocam. E aí, vamos aos itens. Vamos ver o que o Paz vai te perguntar. Por exemplo, recursos teatrais permitem que o tempo dramático ou da ficção seja maior, igual ou menor que o tempo cênico. Certo ou errado? Certo. O que é isso? Ora, eu estou contando a história, né, de 1000 anos, né, ou eu estou contando a vida de alguém. Então o sujeito nasceu e morreu com 80 anos. Eu posso contar 80 anos da vida dele em 1 hora de peça. Posso. Ou posso contar 1 ano da vida dele em 5 minutos. Então, o que acontece? Essa manipulação do tempo no teatro, ela é feita com os recursos teatrais, com a luz, com o cenário, e aí eu posso alargar, diminuir o tempo dramático e contar histórias, né, gigantes em pouco tempo. E por aí vai. Então, o tempo, a ficção pode ser maior, igual ou menor, está correto. 2. No teatro, ouve só, no teatro, os blackouts, blackout a gente já entendeu o que é, apagar a luz e deixar a plateia no escuro e os atores no escuro, chama blackout. No teatro, os blackouts têm a função exclusiva de auxiliar na passagem do tempo da ficção. Não, está errado. Não tem função exclusiva disso. Então, desconfie sempre de questões que tratam aí de falar coisas como função exclusiva, apenas isso, nada além daquilo, entendeu? Porque normalmente não é assim a vida e não é assim que funciona também o teatro. São várias possibilidades no uso do blackout. Então, o item está errado. Aí, outro texto. Esse texto aí, né, ele está um pouquinho maior do que o anterior, que a gente já leu, mas vamos a ele, ó. Isso é uma outra prova com outras questões. A advogada? Ah, sim, mande-a entrar. A advogada entra. Excelência, aflige-me
afliges-me com vosso repetício abunde. Estava no aniversário do meu filho, saí às pressas, antes mesmo do parabéns, apenas porque foi um chamado urgente de vossa parte. Que sintomática adversidade abilolou vossa mente com uma preocupação fidedigna? Obrigado pela consideração, doutora. Pode tirar o chapeuzinho da festa? Sente-se. Doutor Jeová Pereira mente de vez em quando, estou atormentada com a ausência semântica da significância de minha presença em vossa predilexia. O que se avulta no horizonte de vosso vislumbre, excelência? Doutora, por favor, menos juridiquês e mais português, vamos. Qual o motivo que me traz aqui tão sem prévia notícia, muito embora encha-me de orgulho e honra nesta aventura de verão? Ministro, doutora, eu estou mal. Sinto aquela vadia escorregadia espreitar-me nos hospitais e consultórios. A maledicente finalmente vinda sem escapatória, a peremptória, a vagabunda de barafunda, insolente e malcriada, a criada do cão, do destino, do acaso de si mesma, a morte. Oh, e como posso ajudá-lo, excelência? Pois muito bem, doutora Vitória, mandei chamá-la aqui, porque tem uma proposta ousada para lhe fazer. E aí, né, ele está com medo da morte, chamou a advogada. Vamos aos itens. Olha aí, tecnologia. No trecho apresentado, o grupo G7 sugere características da personagem advogada a partir dos formalismos de tratamento e jargões jurídicos protocolares a que ela recorre. Certo ou errado? Muito bem, certo, não tem nada de errado. Ela é formal ao falar, ela trabalha ali com uma linguagem jurídica, o que ele está chamando de jargões jurídicos, né? Protocolares, que, né, são de protocolo. E ela recorre a isso porque ela é uma advogada. Então, eu peço a vocês que tenham atenção, né? Quando você estuda um texto desse, você tem que ter um dicionário na mão, ok? Mesmo na sua revisão, você vai lá pegar o dicionário, se uma palavra ou outra você não entendeu, eu não vou explicar agora no revisaço, ok? Então, vamos adiante. 2. Por caracterizar-se como uma comédia que suscita reflexões políticas e sociais, a obra em tela é uma exceção ao fato de que, historicamente, no teatro, a comédia possui a função exclusiva de entretenimento da plateia por meio do humor. Isso está o quê? Certo ou errado? Errado. Não existe função exclusiva de entretenimento para a plateia. Entendeu? Esse papo de que a comédia é só uma coisa ou a tragédia é só outra já é errado por si só. E outra, que a comédia, ela, apesar de ser entretenedora, de você se divertir com ela muitas vezes recorre, né, a questões sociais, políticas, né? E aí, dependendo da qualidade de quem faz a obra, isso aí, né, ela toca mais ou menos as pessoas, ela faz críticas políticas universais ou da situação cotidiana, né, do ano vigente, do político da ocasião. Então, dependendo da qualidade da obra, isso se torna muito relevante ou pouco relevante. Obviamente que é entretenimento, mas não é exclusivo de entretenimento. Sempre se aprende com o teatro, né? Muito bem. Próximo item. 3. Na obra em questão, a personagem principal, em sua defesa sobrenatural, transita entre a terra, o inferno e o céu. Os artifícios textuais são organizados de forma a auxiliar no sentido do todo. No entanto, é na ação dos personagens, no tempo e no espaço da cena, que a plenitude do evento teatral ocorre. Certo ou errado?
Se você for por partes, não tem nada de errado aqui. Essa primeira parte aqui é isso que acontece, você leu a peça, você sabe que ela sai da terra, morre, vai para o céu, para o inferno, depois volta para a terra, né? E o texto, né, ele está aí criando, né, essa ideia mesmo aí, né, de criar através do texto, né, essa história. E uma coisa aqui que é fundamental é entender que o teatro, ele só é teatro quando ele é encenado frente a uma plateia. Então, para se ter teatro, é preciso ter um ator, algo que esse ator está fazendo, falando, que seria tecnicamente chamado de ação dramática, e isso tem que ser visto por uma plateia. Pode ser uma plateia de um indivíduo para ser teatro. Professor, pode gravar? Não, tem que ser presencial. Então se eu estou gravando um teatro, ele está indo para uma outra linguagem, que é a linguagem do audiovisual, do cinema, da televisão. Não é mais teatro. Então, para ser teatro, tem que ter a presença física de atores e plateia, ok? Então, o item está correto. Outro texto. Aí esse daqui é um pouco mais complicado, porque é o seguinte, a universidade ela pega aqui um trecho da Apologia de Sócrates, né, que tem algumas questões ou itens que vai se perguntar sobre filosofia, né, sobre a própria engrenagem aí da Apologia de Sócrates, e um trecho da advogada que viu Deus, o diabo, depois voltou para a terra do G7. Eu vou ler aqui, não vou me aprofundar aqui na Apologia de Sócrates, que não é da minha área, eu posso falar uma besteira e o professor vai querer arrancar minha cabeça, então eu vou tentar só ler para a gente se situar, né, no todo. Aí o texto diz o seguinte, mas nem mesmo agora, na hora deste grande perigo, eu faria nada de inconveniente, nem mesmo agora me arrependo de ter me defendido como fiz. Antes prefiro mesmo morrer, tendo me defendido deste modo, a viver daquele outro. Nem nos tribunais, nem no campo, nem a mim, nem a ninguém convém tentar todos os meios para fugir da morte. Até mesmo nas batalhas, de fato, é bastante evidente que se pode evitar morrer, jogando fora as armas e suplicando aos que perseguem, e muitos outros meios há, nos perigos individuais, para evitar a morte, quando se ousa dizer e fazer alguma coisa. Mas, ó cidadãos, talvez o difícil não seja fugir da morte. Bem mais difícil é fugir da maldade, que corre mais veloz que a morte. E agora, eu, preguiçoso como sou e velho, fui apanhado pela mais lenta, enquanto os meus acusadores, válidos e lépidos, foram apanhados pela mais veloz, a maldade. Ele a morte, eles a maldade. Assim, eu me vejo condenado à morte por vós, condenados de verdade. Que coisa linda. Que sois criminosos de improbidade e de injustiça. Eu estou dentro da minha pena, vós dentro da vossa. E talvez essas coisas devessem acontecer mesmo assim. E creio que cada qual foi tratado adequadamente. Cara, maravilhoso, né? A filosofia desses gregos, né? Essa situação, né? Da morte, do fugir à morte, né? Ou desse apego à vida, né? Como é que é isso, né? Então tem muita coisa aí para se estudar através da Apologia de Sócrates. E aí, o segundo texto é o texto, um pedaço do texto do G7, onde temos aí Satanás, o adversário, Jesus Cristo, né? Pode ser um pouco blasfemo, né? Perdão aos mais sensíveis. Mas é mais ou menos assim, Satã, protesto! O seu cliente é um juiz perverso e insensível, que faz uso do direito, mas nunca aplicou a verdadeira justiça. Jeová Pereira mente de vez em quando, nunca se preocupou com a dor
e com o sofrimento dos humildes que procuram os tribunais. Seu cliente dedicou a vida ao uso cego e insensível da lei, esquecendo-se de promover a bondade e a paz social. E tenho aqui todas as suas sentenças para provar. O seu amor é pela letra fria da lei, não é pelo próximo ou pelo injustiçado. Pausa. Satanás, falando baixinho para si mesmo, sem contar o tanto de bandido que ele soltou. Jesus. O capiroto tem razão. As decisões por si próprias falarão. O ministro Jeová Pereira mente de vez em quando, vendeu sua alma porque quis, pois tem livre-arbítrio para ser feliz. Viveu a vida cego à dor dos que pouca coisa têm para dispor. Por isso, o condeno à danação eterna no fogo inapagável que o inferno governa. Então aqui tem muitas questões aqui, né? Essa ideia do ativismo jurídico, né? Não é papel de um ministro fazer o bem para os humildes, os pobres, né? Isso é normalmente o papel de políticos, né? Mas, enfim, isso daí seria, assim, um processo de sala de aula onde a gente aprofundaria, discutiria as questões da vida a partir desse pretexto que é o texto. Vamos ver o que a universidade vai te perguntar. Considerando os trechos apresentados extraídos da obra Apologia de Sócrates, de Platão e advogado que julgue os itens. Vamos a ele. Primeiro item. Nas obras em tela, a questão da justiça está presente, mas é tratada de maneiras distintas, de forma filosófica no texto de Platão e de forma cômica na peça teatral. Certo ou errado? Certo, não tem nada de errado aí. Professor, caramba, você leu isso tudo por causa de um item. Exatamente, meu filho. E você não há de ter preguiça na hora da prova, senão tu vai se lascar. Você tem que ler com atenção, com calma, com tranquilidade e ler tudo que tiver para ler. Mesmo que seja para responder um item, porque um item vale, ok? Vale. Outro texto. Aí, voltamos para a tragédia grega Agamenon. Agamenon é aquele rei, né? O que tem que sacrificar a própria filha. Agamenon, conversando ali com o seu escravo. Invejo-te, ancião. Invejo sempre o homem, seja qual for, que passa a existência toda no anonimato, sem perigos e sem glória. Aqueles que, ao contrário, galgam altos postos, têm um destino muito menos invejável. Velho, mas está neles a beleza desta vida. Essa beleza é enganadora, meu filho. As honrarias, enquanto as desejamos, são muito agradáveis, mas quando vem com elas todos os desgostos que as acompanham, só nos restam amarguras. Ora, por qualquer infração ao culto dos deuses, a vida nos reserva apenas decepções. Ora, fustiga-nos os caprichos dos homens, instáveis e difíceis de satisfazer. Então, é uma reflexão do rei sobre o poder, né? Sobre o seu papel de rei. Né? Muito bem, e que isso não é nada fácil. Considerando o trecho e a obra de Eurípides, julgue o seguinte item. No trecho em questão, Agamenon encontra-se desejoso de ter o anonimato do velho, que nem nome próprio tem na tragédia de Eurípides. Posicionamento que não faz sentido, uma vez que, independente do contexto cultural, olha isso, independente do contexto cultural, a busca pelo poder e pelo consequente reconhecimento social faz parte do comportamento humano. Isso aqui com certeza está errado, né? Principalmente por conta disso, né? Independente do contexto cultural. Não. Depende sim do contexto cultural este amar, né, vamos dizer, o poder,
ou desejar o poder. E aí, a gente termina aqui essa revisão do Pais 1. Espero que faça sua memória fervilhar de como é que a gente leu a obra ou de como você fez seus estudos sobre essas duas obras, que são obras aí relativamente simples, mas que são aí, né, principalmente a tragédia grega é uma obra basilar de um teatro clássico. E a outra é uma obra, vamos dizer, contemporânea, brasiliense, que está dentro desse contexto de grupo de teatro brasiliense, tá bom? Que em sala de aula eu costumo falar e contar um pouco dessa história do teatro de Brasília, da qual eu também faço parte. Eu gostaria de agradecer, né, a paciência de vocês e desejar uma boa sorte para vocês, para aqueles que estudaram, né, principalmente, e alegria, entusiasmo, e vamos lá, um grande beijo, um grande abraço do seu professor Rômulo Augusto. Obrigado, Dromos!